Coisa está terrivelmente errada com o mundo. Todos nós podemos concordar com isso. Incontáveis catástrofes naturais, como inundações, tsunamis, tempestades, períodos de seca e fome, nevascas, tufões, erupções vulcânicas, terremotos, furacões, incêndios e também epidemias, como a gripe espanhola, como a peste negra e atualmente como a Covid-19, que vem fazendo milhões e fizeram milhões de vítimas em todo o mundo. Essas são apenas alguns indícios de que a natureza não está como deveria estar. Mas um grande número também de tragédias também foram provocadas diretamente pelas mãos dos homens, como o acidente nuclear em Chernobyl, as 2 bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, como vazamentos de substâncias químicas, desmoronamentos de prédios, contaminações por radiação, quedas de aviões, ataques terroristas, o Holocausto judeu, bem como inúmeros outros genocídios que aconteceram na história, a escravidão, sem contar com os inúmeros conflitos sangrentos que estão acontecendo hoje, atualmente, sem contar a guerra da Ucrânia e tantos outros conflitos como no Afeganistão, no Iêmen, na Etiópia, no Haiti. Essas são algumas das maiores catástrofes do mundo, tragédias que resultaram na morte de milhões e de milhões de pessoas e em perdas incalculáveis para a humanidade. Quem pode negar que este mundo não está como deveria estar? Quem pode negar que este mundo está impregnado pelo mal? A depravação moral universal dos seres humanos é muito clara. A evidência disso tudo está ao nosso redor. Se nós ligarmos a TV, se nós lermos o jornal, se nós olharmos para o lado, olharmos para a rua, da janela da nossa casa, nós veremos a depravação do homem. Mas se a gente for sincero com nós mesmos, a maior prova está na nossa consciência de que somos maus. É só olhar no espelho e veremos como realmente somos maus e que nós não estamos como deveríamos estar. O fato é que alguma coisa deu realmente muito errado. Algo está severamente errado com os seres humanos e com o mundo que Deus criou. Pessoas de todas as convicções religiosas ou não religiosas reconhecem isso. Mas o que exatamente está errado com o mundo e com a gente? Em nossa exposição de Gênesis até agora, nós vimos que Deus criou todas as coisas de uma maneira extraordinária. Do caos ele trouxe ordem. Formou os céus, a terra e o mar, e preencheu com inúmeros animais de diversas espécies, e inúmeras plantas de diversas espécies. E no final do 6º dia, criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E disse que tudo era muito bom. Como oleiro, Deus ele pega o barro e forma um homem. E sopra nas suas narinas o fôlego da vida, e esse homem se torna alma vivente. E esse homem é colocado no jardim extraordinário que Deus fez. Um jardim paradisíaco, maravilhoso, cheio de árvores, boa para alimento e agradável aos olhos. Onde existia uma nascente, e que essa nascente era dividida em 4 grandes rios. Um lugar cheio de pedras preciosas. Mas ali, algo extraordinário acontecia. Deus se relacionava com o homem que ele havia criado no jardim. No trabalho de Adão, ele estava lá nomeando os animais.
e ele percebeu que não havia alguém que o correspondesse. E graciosamente, amorosamente, Deus, da costela de Adão, fez uma companheira, uma auxiliadora, alguém que o correspondesse. Tanto que Adão, ele fala algo extraordinário: agora sim, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa é Eva, a minha companheira. A harmonia e a união, a paz, reinavam no jardim. Tudo era muito bom. E novamente fica a pergunta: o que aconteceu? Por que as coisas deram tão erradas com o mundo? Como chegamos neste estado? E a resposta está em Gênesis 3. O texto adiante. Gênesis 3 é um dos capítulos mais importantes e vitais de toda a Bíblia. É o fundamento de tudo o que se segue adiante. Sem ele, pouca coisa a mais na Escritura e nas nossas vidas faria sentido. Gênesis 3 explica a condição do universo e o estado da humanidade. Explica porque o mundo tem tantos problemas. Explica o dilema humano. Explica porque nós precisamos de um Salvador. E explica o que Deus está fazendo no mundo. Em outras palavras, a verdade revelada em Gênesis 3 é o fundamento necessário para uma cosmovisão verdadeira e precisa, correta. Toda a cosmovisão que não possui este fundamento está totalmente errada e fadada ao fracasso. Quando Deus completou a sua criação perfeita, não havia desordem, não havia conflito, não havia lutas, não havia discórdia, não havia deterioração e nem morte. No entanto, hoje, a nossa vida está cheia dessas coisas, o tempo todo. Achamos difícil até imaginar como seria um mundo perfeito criado por Deus. Gênesis 3 explica como saímos daquele paraíso de perfeição inimaginável para o lugar que nós vivemos atualmente. Leamos o texto de Gênesis 3. Gênesis 3, de 1 a 13. O texto fala assim: mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu:
Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. O local aqui é o jardim, perfeito e belo, criado por Deus para Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Lá Deus, Ele amorosamente e graciosamente fala como pai a Adão e Eva, dando-lhe completa liberdade para desfrutar de toda a criação, exceto tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibida a eles. Uma única lei, uma única regra, uma única condição para que a humanidade vivesse em harmonia e paz no jardim. Mas a entrada da serpente na história marca o início do caos na criação. De acordo com Gênesis 3:1, a serpente era o animal, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia feito. E a esperteza aqui, que a serpente em particular, não era uma característica das serpentes de um modo geral, muito menos a fala, não é mesmo? A gente não sai ouvindo serpentes falando. Na verdade, se eu ouvisse como Eva, eu sairia correndo. O que é descrito aqui é algo mais que um mero animal. É um ser que conhecia Deus, uma personalidade que falou com muita inteligência e astúcia a Eva. Quem está por trás da serpente aqui, em Gênesis, em todo Gênesis não é mencionado. Nós só saberemos quando João nos falar lá em Apocalipse 12:9, que é Satanás. Ele fala: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Satanás. E aparentemente ele tinha tomado a forma de uma serpente ou tinha possuído o corpo de uma das criaturas do jardim. Aqui a serpente, mais do que um mero animal, era um ser que se opunha a Deus. Era o enganador, hostil, e sua intenção aqui era destruir a inocência do primeiro casal. E para isso ele utiliza-se de uma estratégia usada até os dias de hoje, a tentação. Vejamos como a serpente age, como ela tenta Adão e Eva. Então ela começa com aquilo que parece ser uma pergunta muito inocente da serpente. Como um observador interessado, preocupado com o bem-estar de Eva, ela fala assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É sério isso, que Deus disse isso para vocês? Mas perceba que essa pergunta ela é maldosamente concebida, para fazer com que Eva passasse a trilhar agora caminhos de dúvida e descrédito no que Deus havia dito. E esse é o tipo de dúvida, é a verdadeira essência do pecado, de todo o pecado. A essência de toda tentação é lançar dúvida à palavra de Deus e o caráter de Deus. Na realidade, observe o que Satanás astuciosamente torceu e deturpou a palavra de Deus. Deus, ele tinha dito em Gênesis 2:16-17, que de toda árvore do jardim comerás. Toda árvore do jardim comerás, livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus havia enfatizado a sua perfeita liberdade de comer de todas as árvores, exceto uma. A pergunta de Satanás agora, da serpente, inverteu a ênfase
e reforçou a negativa, insinuando que Deus estava restringindo e cerceando a liberdade de Adão e Eva. A estratégia de Satanás aqui é retratar Deus como alguém que é restritivo, bitolado, impiedoso, proibitivo, um Deus injusto. Como se ele quisesse limitar a liberdade humana e privar Adão e Eva dos prazeres. Mas ainda, o réptil Satanás insinua astuciosamente que ele está mais preocupado com o bem-estar de Eva do que Deus. Ele sugere que ele é a favor da liberdade, enquanto Deus, ele é um Deus restritivo. O fato de Deus ter dado a Adão e Eva tudo para comer, aqui é deixado de lado e negligenciado. Assim, é lançado a suspeita sobre toda a bondade de Deus. E como se a serpente dissesse: por que Deus criou esse lugar lindo, maravilhoso, cheio de prazeres, e colocou uma regra para vocês, limitando a sua liberdade? Deus não quer que vocês sejam felizes. Deus não é um Deus bom. E hoje não é assim? Porque eu não posso desfrutar de tudo aquilo que existe? Porque eu tenho que esperar o casamento para desfrutar dos prazeres sexuais? Porque eu tenho que trabalhar honestamente enquanto outros não trabalham e ganham muito mais do que eu? Porque eu não posso fazer tudo o que eu quero? Porque Deus tem que limitar a minha liberdade? Porque Deus tem que limitar a minha felicidade? Porque eu não posso me usufruir de tudo que existe? Por que que há limitações? Deus, Ele é um Deus mau, porque Ele não deixa eu fazer aquilo que eu quero. Um Deus restritivo. É assim que a gente pensa, às vezes, na maioria das vezes, nas nossas tentações. Porque não posso pegar aquilo que eu tanto desejo. Eva, então, aqui ela responde, ingenuinamente, é claro, de alguma forma defendendo Deus. Ela fala assim: a mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a comer, não venham a morrer. Eu não creio aqui que o acréscimo da parte de Eva tenha sido algo com uma má intenção dela. E também não creio que seja uma evidência lá no começo que a mulher gosta de aumentar as coisas. Não que isso não seja uma realidade hoje, mas aqui creio que Eva queria apenas enfatizar a proibição, enfatizar o quanto aquela árvore era proibida. Olha, não pode comer, nem tocar nela, nem passa perto se for necessário. A mulher responde que a desobediência aqui levará a uma consequência, a uma punição. Se tocarmos e comermos, nós morreremos. Eva, assim como cada um de nós, sabemos que se pecarmos, se desobedecermos a Deus, haverá consequências. Isso é o que muitas vezes impede de nós pecarmos, não é mesmo? Saber que há consequências para os nossos pecados. Quando nós vamos pecar, muita gente fica assim: nossa, melhor não. Se eu pecar, pode dar ruim. É como se fosse uma espécie de bloqueio, um limitador. Muitas vezes nós sabemos que há consequências nos pecados. Mas olha o que a serpente sugere para Eva.
é certo que vocês não morrerão. É certo que se vocês comerem, vocês não morrerão. Primeiro é Satanás, contrariando a palavra de Deus, mente e diz que não haverá consequências se ela pecar. Perceba que este é o argumento que a serpente usa até hoje. Pode pecar, não vai dar nada. Não haverá consequências. É certo que vocês não vão morrer. Vá lá, pegue, toque, use, seduza, olhe. Nada vai acontecer. Não vai haver consequências. Não é assim? Ao mesmo tempo que a gente sabe, a gente também tem uma voz que fala: não vai haver consequências. Pode ir lá. A serpente diz que Deus é mentiroso. Ela disse: Ele enganou você, tirou a sua liberdade, restringiu a alegria e o prazer das suas vidas. A mentira de Satanás ainda é a mesma nos dias de hoje. Você pode ser livre, fazer tudo aquilo que você deseja. É a sua vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Não existe ninguém que vai te condenar. Não há leis divinas, nenhuma autoridade absoluta e, acima de tudo, nenhum julgamento. Certamente vocês não morrerão. Sabe de uma coisa que limita a maldade humana? Além de Deus, é claro. São as leis. As leis dos homens. E no caso, as consequências se quebrarmos essas leis. Se eu furtar, eu posso ser preso. Se eu matar, eu certamente vou para a cadeia. Se eu atravessar o sinal vermelho, vou receber uma multa. O que você acha que aconteceria se não houvesse leis? O que você acha que aconteceria com a humanidade se não houvesse a lei que não pode furtar? De não ter o que não é teu? Que não pode matar? Se não houvesse leis de trânsito aqui em São Paulo, como você acha que aconteceria? Se não houvesse leis nos condomínios, como você acha que seria a vida das pessoas? Você acha que seria melhor ou pior? Será que a humanidade sem a lei ali seria agora livre, em paz, porque não há ninguém condenando? Ou nós iríamos cair numa das maiores depravações que a gente poderia encontrar na vida? E é isso que Satanás faz em relação ao pecado. Ele diz: pode pecar, não vai ter consequências nenhuma. Mas ele não só diz que não vai haver consequências, mas ele também diz que há vantagens em pecar. Veja o que ele diz aqui: porque Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês não só não morrerão, como o pecado lhe trará grandes vantagens. Vocês serão como Deus. Sabe esse ser que é maior que vocês conhecem? Vocês serão como Ele. Pequem.
E não é assim nos dias de hoje. Vai lá, pega aquele dinheiro. Assim você vai conseguir aquele carro que você tanto deseja. Ninguém está vendo. Olha aquela mulher. Nossa, aquela mulher, muito melhor que a mulher que está do teu lado aí, cara. Tá vendo como ela é bonita? Tá vendo como ela é formosa? Vai lá. Essa mulher que está do teu lado não te merece. Esse homem que está do teu lado não te merece. Você merece algo melhor. Não dá nada. Não dá nada fazer sexo antes do casamento. Vai ser muito bom. Vocês já estão juntos quanto tempo como namorados? Por que vai esperar? Já estão noivos. O que custa? E um pouquinho mais além. Isso é muito bom. Tem vantagens em pecar. Se você mentir, é muito melhor. Porque daí, se a gente falar a verdade, nem sempre dá de boa, né? Melhor a gente mentir, que a mentira sempre dá uma encobridinha. É melhor se mentir. Há um meio muito mais fácil de nós conseguirmos o que nós queremos. De ter riquezas, de ter fama, de ter poder, de ter prazer. Muito mais fácil. Muito melhor. Satanás diz que há vantagens em pecar. E não só isso, mas Satanás agora, ele calunia abertamente não apenas a bondade de Deus, mas também a sua verdade. A majestade de Deus havia sido insultada aqui. A bondade de Deus havia sido contestada. A sua fidelidade havia sido difamada, a verdade dita como mentira. Com tudo isso que a serpente havia dito a respeito de Deus e a respeito da sua palavra, Eva deveria ter sido capaz de resistir ao ataque. Ela tinha todo tipo de vantagem suficiente para resistir. Ela conhecia Deus. Ela sabia do caráter de Deus, que Ele era bom e tão somente bom. Ela só tinha bênçãos superabundantes e generosas de Deus. Tudo isso declarava a bondade de Deus sobre Eva. Tudo aquilo que Eva tinha na frente dela tinha sido criado por Deus para eles se desfrutarem. E mesmo a ordem que Deus havia dado a Eva e Adão para não comer da árvore era uma restrição agradável, uma restrição para o seu próprio bem. Neste momento, Eva se viu diante de uma escolha muito clara. Ela deveria acreditar em Deus ou acreditar no diabo. E essa é a mesma escolha que que confronta a humanidade desde então. Quem está dizendo a verdade? Deus ou Satanás? Deus ou a serpente? Deus deseja impor restrições indevidas a você. Ele deseja atrapalhar a sua liberdade, minimizar a sua alegria. Se Deus é assim, Satanás insinua, Deus não o ama. Deus não é um Deus bom. A mentira é a mesma hoje. A autoridade de Deus é frequentemente retratada como algo muito restritivo, destruidora da liberdade humana, em detrimento do nosso bem-estar,
da nossa felicidade, da nossa alegria. Satanás está sugerindo a Eva que a única razão para Deus fosse tão restritivo aqui, ou proibir de comer aquela árvore, era porque havia uma falha no caráter de Deus. Ele queria impedir Adão e Eva de ser tudo aquilo que eles poderiam ser. Impedir que eles fossem de alguma forma rivais em sua grandeza. E então, o que Satanás fingiu oferecer a eles foi precisamente o que ele mesmo tentou obter e não conseguiu. Sereis como Deus. Vocês serão como Deus. A falsa promessa aqui de Satanás é semelhante a toda a falsa promessa das religiões. Numerosas religiões, como o budismo, até o espiritismo, são baseadas na mesma mentira. É uma distorção da verdade. Vocês serão como Deus. Cada vez mais, vocês evoluirão e serão como Deus. Sem contar no coach, que eu nem vou entrar aqui. É uma distorção da verdade. É certo que Deus deseja que nós sejamos iguais a Ele no sentido de compartilharmos os seus atributos comunicáveis, como a santidade, como o amor, como a misericórdia, como a verdade, a fidelidade e outras expressões da justiça de Deus. E como fomos criados à imagem de Deus, nós tínhamos toda a possibilidade de alcançar isso. Mas o que Satanás está dizendo aqui, o que a serpente está insinuando aqui, foi que ela queria se intrometer num domínio, num reino, numa esfera que só pertence a Deus, e usurpar o seu poder, a sua soberania, a sua glória, o direito de Deus de ser adorado, e somente Ele. Essas coisas são proibidas para a criatura, somente ao nosso Criador. Observe como Satanás caracterizou agora a igualdade com Deus. Ele disse: como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Era aqui uma meia-verdade extremamente perigosa. Se eles comessem no fruto, certamente conheceriam o mal, não como Deus conhece, mas de uma forma experimental. Eles experimentariam agora o mal. Eles conheceriam por experiência própria o mal. O que Satanás lhe apresentou como uma estrada para a satisfação e para a verdade, era na realidade um desvio para uma destruição daquele casal. Em Provérbios 14:2, há um versículo muito interessante que fala assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. E o texto continua: vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, que a árvore é agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Satanás aqui se calou. Ele só falou duas vezes, e isso foi suficiente para abalar a harmonia que existia ali. A isca agora já tinha sido lançada, a tentação já tinha sido feita. Olha o que o Tiago 1:13-15 nos fala a respeito da tentação, da forma com que ela é feita. Primeiro, Tiago fala assim: ninguém
ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Agora, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios maus desejos, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, esse desejo que você tem, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Este processo que Tiago fala aqui, está explicitamente apresentado na passagem que nós lemos. A tentação de Eva aqui. Existia ali um desejo. E existe em cada um de nós um desejo, mau desejo, inclinação, que no caso de Eva ainda não existia. Mas houve algo externo a Eva. Ela tinha a possibilidade de pecar, mas também existia a possibilidade de não pecar, diferentemente de nós que já somos caídos. O nosso coração já é inclinado para o mal. E existe em nós maus desejos. E o que Tiago fala aqui é que nós somos tentados segundo os nossos maus desejos. E que se a gente cair na tentação, nós pecamos. E se houver pecado, há morte. O que Deus disse a Adão, se ele pecasse? Certamente morrereis. Certamente morrereis. A morte aqui, não necessariamente era uma morte física, porque nós sabemos que Eva e Adão não morreram ali. A morte veio mais tarde. Mas a morte ali era uma separação, um rompimento, uma morte espiritual. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O texto que lemos hoje. Quando nós somos tentados, segundo os nossos próprios maus desejos, lembre-se que ninguém aqui é tentado por aquilo que não deseja. Satanás não vai atirar flechas de todos os lados. Ele é muito certeiro naquilo que ele faz. Se você não tem o desejo de possuir alguma coisa, de ter aquela coisa, certamente Satanás não vai o tentar naquela área. Mas naquilo que você deseja, no seu mau desejo, aí você tem que saber, é ali que Satanás vai pegar. É ali que você vai ser tentado. É ali que você vai ser tentado. Mas vamos adiante, que a gente vai ver isso no texto. Olha o que Eva, depois de ser tentada, percebeu. Não que ela nunca tenha percebido, não que ela nunca tenha passado na frente da árvore do conhecimento do mal e nunca tenha reparado naquele fruto. Não. Agora, depois da tentação, Eva olha para aquele fruto com outros olhos. Nossa, eu nunca tinha reparado naquilo. Olha como é bonito. Olha como é agradável. Olha como aquilo chama a atenção. Sabe aquelas coisas que a gente não tem interesse? Mas depois de um tempo, aquilo se torna algo que a gente precisa para viver. O nosso desejo está assim, a flor da pele para aquilo. Mas que a gente, em algum momento, nunca teve desejo. É isso que a serpente fez com Eva. Primeiro, há um apelo à carne, à satisfação das necessidades físicas de Eva. Mas para isso não era tudo que Eva viu no fruto. O fruto também era agradável aos olhos, e Eva se satisfaria com a sua beleza estética do fruto. E por último, se aproveitando do poder, da vontade de poder que todos nós temos, que nós carregamos,
Eva entendeu que o fruto era agradável para dar entendimento e desejou ser como Deus. E é interessante, extremamente interessante, se nós notarmos que estes mesmos apelos são feitos a Jesus quando ele foi tentado no deserto, lá em Mateus 4, no início do seu ministério. E ele é feito todos os dias a cada um de nós. E João, ele vai falar a respeito disso, dizendo que esses desejos são as concupiscências, os maus desejos. Olha o que João, 1 João 2,16 fala. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Vamos olhar para o relato de Mateus, o relato da tentação de Jesus. Quando ele foi tentado, a primeira tentação foi a respeito da fome, porque ele tinha passado 40 dias sem comer, e estava no deserto. E olha que Satanás, a serpente, a antiga serpente, fala a Jesus: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. No caso de Eva, o fruto era bom para ser comido. É o que João chama de concupiscência da carne. Depois Satanás levou Jesus à parte mais alta do templo e o desafiou. Ele disse: se és mesmo filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: os seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Este foi o apelo feito ao senso de poder. Se ele se jogaria dali, a poderosa e espetacularmente os anjos viriam agora em seu socorro. No caso de Eva, o fruto era desejável para dar entendimento, aquilo que João chama de soberba da vida. E em seguida, depois de levar Jesus a um monte muito alto, o diabo mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lançou mais um desafio para Jesus. Ele falou assim: tudo isso que você está vendo te darei, se prostrado me adorares. No caso de Eva, o fruto era agradável aos olhos, e o que João chama de a concupiscência dos olhos. Nós enfrentamos este inimigo todos os dias, e por isso nós precisamos entender bem, estar consciente da estratégia de Satanás. A concupiscência da carne é o desejo, o apetite maligno da nossa velha natureza, do nosso velho homem, de se opor a Deus. A concupiscência dos olhos é o desejo, é o materialismo avarento e transitório de querer tudo aquilo que nós vemos e que não temos. De só ser feliz com aquilo que nós não temos. A soberba da vida é o orgulho, a vanglória, a ostentação em relação àquilo que nós temos ou àquilo que nós queremos ter, que nós queremos possuir. Tanto a tentação de Eva, quanto a do nosso Senhor Jesus Cristo, o diabo usou a palavra de Deus de uma forma distorcida, gerando dúvidas em relação ao que Deus tinha verdadeiramente falado, e também ao caráter de Deus. Mas infelizmente, diferentemente de Jesus, Eva cedeu à sua tentação. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Eva aqui acreditou em Satanás, ao invés de crer em Deus. Escolheu dar ouvidos à serpente, ao invés de dar ouvidos à voz de Deus, quando provou da árvore do conhecimento do bem e do mal, e pecou contra Deus.
tragicamente. Nós lemos que adiante, enquanto tudo isso ocorria, Adão ficou negligentemente do lado enquanto Satanás tentava a sua mulher. Adão permaneceu em silêncio, falhando em liderar a sua família de maneira piedosa. Este foi o pecado de omissão de Adão, pelo qual ele falhou em fazer aquilo que Deus havia feito ele para fazer. Liderar a sua família em amor e servir o seu Deus, cultivando e guardando o jardim. Perceba que Deus deu a missão a Adão de não só cultivar o jardim, mas de guardar, de defender, de proteger o jardim. Quando Deus deu essa missão, não tinha serpente ali. Mas quando a serpente apareceu, Adão falhou miseravelmente em sua missão. Não defendeu Eva, não defendeu o jardim, não defendeu o seu Deus. Como não guardou o jardim do inimigo, ele entrou e destruiu a paz e trouxe o caos para dentro do jardim, para dentro da sua família, para dentro do seu relacionamento com Deus. Então Adão se uniu à sua mulher em seu pecado. Em rebeldia aberta contra Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual Deus havia ordenado explicitamente a ele não comer. Deus criou Adão em retidão. Ele possuía o que nós poderíamos chamar de a justiça original. Ele tinha a capacidade de não pecar, mas também a possibilidade de pecar. Ele estava num período probatório em que Adão e Eva estavam expostos à tentação e cederam a ela. Era possível que eles não pecassem, mas era também possível que eles pecassem. Deus havia abençoado Adão com domínio sobre a terra, uma esposa que lhe correspondia e a comunhão com o próprio Deus. Deus colocou toda a criação, exceto uma única árvore sobre seu domínio. Os benefícios de Deus eram extremos, mas a ameaça, se ele comesse do fruto, também era extremo. Certamente morrerão. O nosso primeiro ancestral, Adão, deliberadamente desobedeceu a Deus, e como nosso representante federal, de alguma forma, o seu pecado maculou toda a raça humana, toda a humanidade. Agora todos os descendentes herdam uma paixão pelo pecado e o desprezo pela verdadeira retidão. Isso se manifesta em nosso comportamento. A partir deste acontecimento, o coração do homem fica inclinado para o mal. De acordo com Romanos 5:12 e também 1 Coríntios 15:22, quando Adão pecou, ele trouxe morte e juízo não somente sobre si, mas sobre toda a raça humana. Cada um de nós herda o pecado e também herda a culpa de Adão. E isso é o que está errado conosco. É por essa razão que nós temos uma natureza destrutiva,
uma natureza corrupta, uma natureza rebelde, vil, mau, um coração pecaminoso que corrompe todos os nossos pensamentos, emoções e desejos. O texto fala que então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si, e ouviram a voz do Senhor que andava no jardim enquanto soprava o vento suave da tarde. E o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Agora que Adão e Eva conheciam o mal por experiência própria, as suas mentes estavam abertas para uma nova forma de pensar. Eles estavam suscetíveis aos maus pensamentos que antes não estavam. Eram levados por seus próprios maus desejos. Não desejavam mais amizade com Deus da mesma forma que eles desejavam antes. E acima de tudo, eles tinham consciência de sua própria culpa. O pecado destruiu instantaneamente a inocência deles. Eles sentiram que isso fortemente nas suas vidas. Repetidamente eles estavam conscientes de sua culpa. Eles se sentiram expostos diante um do outro e diante de Deus. Isso se manifesta na vergonha que eles sentiram a respeito da sua nudez. E neste estado de vergonha consciente, eles costuravam folhas de figueira e fizeram cintas para si. Este foi um esforço de cobrir o seu pecado e mascarar a sua vergonha. Por conta do pecado, eles estavam sujos agora, manchados, estavam com vergonha do seu pecado e não suportaram ficar nus diante do outro, muito menos de Deus. Precisavam se cobrir e acharam que folhas de figueira poderiam cobrir os seus pecados, cobrir essa vergonha, cobrir essa culpa. E assim como temos feito, de diversas formas, desde então. Por mais que nós cobramos, por mais que nós nos escondemos de Deus, nós nunca sairemos da vista do Senhor. O homem não pode se esconder de Deus, porque Ele sonda cada um de nós. E para finalizar, o texto fala assim: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore que ordenei que não comessem? Então o homem disse: a mulher que tu me deste, me deu, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Deus veio procurar pelo homem. Deus, Ele procurou ali o cabeça do seu lar, o representante da sua família, e chamando a responsabilidade da condição pecaminosa de sua família agora. Ao invés de se arrepender dos seus pecados, ao invés de se arrepender daquilo que ele havia feito, Adão basicamente joga a culpa no outro. Primeiro ele fala: Deus, sabe aquela mulher que tu me fez? Aquela que tu disse que ia ser minha auxiliadora? Pois então, estava super bem lá no jardim, cuidando dos meus animais, dos meus dogs, e tu fez aquela mulher. Aquela mulher me deu e eu comi. Primeiro joga a culpa em Deus, que havia feito ela, e depois joga a culpa em Eva.
Eu não tenho nada a ver com isso. E Eva foi questionada por Deus também. O que foi que você fez, Eva? Não foi para isso que eu te criei. O que você fez? Ah, Deus, não fui eu não. Foi um animal que estava falando aí, me enganou ali, me engambelou e comi. Não foi culpa minha, foi culpa da serpente. O pecado de Adão quebrou a comunhão que ele gozava com Deus. Isaías 59:2 nos diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os efeitos do pecado de Adão são profundos e afetam todos nós e toda a criação. Por estarmos separados de Deus, estamos psicologicamente separados de nós mesmos. Nós agora olhamos para nós mesmos e sentimos vergonha, porque estávamos nus. O pecado é a raiz de todos os problemas psicológicos do homem. O homem agora está corrompido pelo pecado, manchado pelo pecado. Por nós estarmos também separados de Deus, também estamos socialmente separados uns dos outros. Reparem que agora eles não conseguiam suportar estar nus diante um do outro. E fizeram uma tanga. E depois, em vez de tomar a culpa para si, eles jogaram a culpa um no outro. Não fui eu não, foi o outro. Aquilo que antes era carne da minha carne, ossos dos meus ossos, agora é meu inimigo. A gente não consegue olhar para o outro e ver a imagem de Deus no outro, e ver que eles vieram do mesmo Pai. São agora inimigos, são oponentes. Por estarmos separados de Deus, também estamos fisicamente separados da natureza. Agora, experimentamos o sofrimento no trabalho árduo. Na verdade, mais para frente, semana que vem, nós veremos que a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Romanos 8:18-25 fala que, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso explica o mal natural, porque não haveria terremotos, tornados, inundações, furacões, se não tivesse havido a queda. Desde o Éden, nós vivemos em um mundo repleto de sofrimentos, de doenças, de pobreza, racismo, desastres naturais, guerras, envelhecimento e morte. E tudo é resultado do pecado que corrompeu a boa criação de Deus. O restante de Gênesis é o relato de evidências da queda da humanidade, em completa e total degradação. Gênesis 3 é o momento decisivo. Antes dele, Deus olhou para aquilo que ele havia criado e era tudo muito bom. Mas depois de Gênesis, toda a história humana tem sido manchada pelo que é considerado muito mal. Gênesis 4 registra o primeiro assassinato, o primeiro caso de fratricídio. Gênesis 4:19 contém a primeira menção de poligamia. O verso 23 relata um outro ato de homicídio já. E a partir daí a raça humana decai de um modo tão gravemente que em Gênesis 6:5 Deus fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Então Deus destruiu toda a raça humana, exceto uma única família.
Gênesis também registra os primeiros atos como homossexualismo, como incesto, como idolatria, estupro, como assassinato em massa, como prostituição, entre outras formas de maldade da humanidade. E tudo isso proveniente de um único ato de desobediência de Adão. O pecado de Adão contaminou não somente a sua descendência, mas também todo o resto da criação. O mundo está desajustado e nós precisamos ser resgatados. Mas nesses relacionamentos horizontais, não são a raiz do nosso problema, embora quase sempre sejam o que mais facilmente nós enxergamos. A raiz do nosso problema é vertical. É o nosso relacionamento com Deus que foi rompido por conta do pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Em última análise, todo problema humano são sintomas, e a nossa separação com Deus é a causa. O motivo de toda a infelicidade é que nós não estamos reconciliados com Deus, nós estamos sob a ira de Deus. Assim, o objetivo mais importante que nos salvará é a restauração do nosso relacionamento que foi perdido no Éden. Nosso relacionamento com Deus que foi perdido no Éden. Políticos, filósofos, cientistas, psicólogos, sociólogos modernos, muitas vezes propõem remédios para os males que o mundo enfrenta. Mas esses remédios que não levam em conta o entendimento sobre o pecado que nos separa de Deus, estão apenas tratando sintomas e não a causa última de todo mal. Os seres humanos não conseguem resolver esse problema sozinho. E não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos que nos livrará do pecado e das suas consequências. Mas Deus, em Cristo, pode. Um texto que lemos hoje, um texto maravilhoso, de Efésios 2, de 1 a 5. Fala assim: Deus lhe deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, a antiga serpente, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os filhos do primeiro casal desobediente. Toda a humanidade. Entre eles, também nós, todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas olha o que Deus diz. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Deus em Cristo, restaura o relacionamento que havia perdido. Nós não estamos, aqueles que foram resgatados por Deus, não estão mais sob a ira dele. Agora, temos o poder de sermos chamados filhos de Deus, a ponto de poder nos chamar Abba, Pai, Paizinho. O relacionamento, por causa da obra de Cristo, foi restaurado. Aleluia.
Os seres humanos eram inimigos de Deus e são inimigos de Deus, mas quando Jesus salva as pessoas, Ele as reconcilia com esse Deus. Em 2 Coríntios 5, 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E Romanos 5, 10, para finalizar. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se você hoje ouviu essa palavra, a minha oração, se você hoje ouviu essa palavra e ainda não foi restaurado, ainda não tem um relacionamento com Deus, ainda está fugindo de Deus, tentando cobrir os seus pecados, a culpa, a vergonha, a minha oração nessa manhã é que Deus possa resgatar você dessa condição, assim como Ele fez com muitos de nós que estamos aqui hoje. Só Deus, você sozinho não consegue. Você está morto em seus delitos e pecados, mas Deus, que é grande em misericórdia, nos salva por Cristo Jesus, nos restaura o relacionamento com Deus. Que possamos a cada dia em nossas vidas lembrar que aquilo que perdemos foi nosso relacionamento com Deus, e aquilo que foi restaurado foi nosso relacionamento com Deus. Então não negligencie a sua vida com Deus, pelas coisas do mundo, pelos desejos da carne, pelos desejos dos olhos e pelo prazer da vida. Tenha um relacionamento com Deus profundo. Vamos orar. Deus, nós te pedimos, Pai, perdão. Perdão porque assim como nossos pais caímos, assim como nossos pais pecamos, assim como nossos pais desejamos aquilo que não era para desejarmos, Pai. Queremos aquilo que não nos é dado, Pai. Aquilo que nos é proibido pela sua santa lei. Nos ajuda, Pai, por Cristo Jesus, a nos arrependermos, Deus, de nossos pecados, diferentemente de Adão e Eva. Que possamos reconhecer o nosso pecado e nos arrependermos de tudo aquilo que fazemos contra Ti, contra o próximo e contra nós mesmos. E nos voltarmos a Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque sozinhos estamos perdidos. Sozinhos estamos como Adão e Eva, inclinados para o mal. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda pelo Teu Santo Filho, Deus. Nos salva deste estado pecaminoso e restaura aquilo que foi perdido, Pai. Que possamos ter novamente um relacionamento contigo, Pai. Que possamos prezar em nossa vida diária esse relacionamento. Que possamos, ao entardecer, ao amanhecer, ao anoitecer, ouvir os Teus passos e não nos escondermos, mas sentarmos e ouvirmos a Tua voz e falarmos contigo como um filho. É no nome do Seu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém.